se você não é um agente de mudança lá no seu ambiente de vida, na sua casa, na sua família, entre os seus, você não vai ver um país transformado. Às vezes a gente pensa, mas não dá, pastor, não é possível, meu serviço não dá. Olha, irmãos, eu me lembro quando comecei a trabalhar na empresa que trabalhei por quase 15 anos, ainda um jovem, fazendo estágio, eu tinha acho que uns 16, 17 anos. E comecei a trabalhar, e eu via, todo dia pela manhã, quando chegava, começava às 8 horas, todo dia, não, minto, toda segunda e toda sexta. Na mesa de todos os funcionários daquela empresa, em cada mesa tinha uma balinha, aquela balinha de iogurte, e um papelzinho, um bilhetinho impresso com um verso bíblico. Cada mesa. E eu não sabia quem colocava. Eu não tinha mesa, estagiário. Não tinha mesa, então eu não recebia balinha. Mas todos os funcionários e aqueles que ocupavam a mesa tinham aquela balinha. E então eu comecei a trabalhar perto de um final de ano, alguns meses antes, e nós fomos por aquelas confraternizações de final de ano. E então chamaram uma jovem senhora, seus 40 e poucos anos, agora eu sou um jovem senhor, né? Mas chamaram essa mulher para fazer a despedida dela, porque ela estava indo embora, seu marido tinha conseguido um emprego em outra cidade e eles estavam indo embora ali de Curitiba. E então começaram a fazer uma homenagem a ela. Ela era a faxineira do escritório. Ela trabalhava segunda, quarta e sexta. E ela então que deixava aquelas balinhas, eu não sabia, nunca tinha visto, porque ela começava bem cedinho. Ela começava às 6 horas e às 8 horas já tinha ido embora. Ela limpava antes de todo mundo chegar. E tinha aquela balinha. E então as pessoas começaram a dar pequenos testemunhos de como aquelas balinhas com aqueles versículos mudaram a vida delas e transformaram a semana de muitos deles. Uma bala e um versículo de uma mulher que quase ninguém via. Só aqueles que chegavam mais cedo, né, para trabalhar, esses viam e a conheciam. Mas eu vi alguns testemunhos de gente ali que diz ter voltado para a igreja, porque recebeu uma balinha com verso bíblico e estava fora da igreja, e quando recebeu aquilo tocou no coração, e ele procurou a igreja e voltou. Pessoas que estavam desanimadas, estavam com uma semana difícil, e quando chega naquela quarta-feira e vê aquela balinha de manhã, aquilo renovava o espírito. E fizeram uma grande homenagem, deram um presente para ela e despediram-se dela e falaram: como você vai fazer falta nesse lugar? Alguém que está disposto a transformar a sua realidade. Você está disposto? Seu compromisso com o Senhor de ir arrancar tudo aquilo que entulha o coração e que ocupa aquilo que é lugar do Senhor, os altares que vão confundindo os nossos valores, e nós vivemos num tempo de confusão de valores, nós não sabemos mais, ou muitos não sabem mais o que é certo, o que é errado, quais são os valores cristãos. Hoje eu digo isso com convicção, porque a gente vê dentro do nosso meio isso. Quem dera então ser um agente de transformação. Se você pesquisar aí na internet sobre a missionária Edmeia Williams, no Rio de Janeiro, uma mulher brasileira, nascida num lugar e num ambiente pobre, não lembro o estado agora, mas foi ainda criança para o Rio de Janeiro, cresceu nas favelas do Rio, se converteu,
tornou-se uma missionária e na década de 90 ela entra na favela Dona Marta, no Rio de Janeiro, para anunciar o evangelho. E ela tinha um sonho, que era formar um coral com crianças ali daquela favela. E era uma das favelas mais violentas do Rio de Janeiro naquela época. O tráfico, como hoje a gente vê as notícias, o tráfico havia tomado conta de tudo, a prostituição, e era o lugar com a maior quantidade de centros espíritas, candomblecistas, umbandistas do Rio de Janeiro, ali no Morro Dona Marta. E ela aluga uma casa e começa um projeto chamado Casa Marta e Maria. Ela imaginava formar um coral. 10 anos depois, ela tinha ali uma escola, um ambiente de escola, mas como o nosso PEP, com aulas de reforço escolar para as crianças. Com aula de música, com aula de informática, e ela tinha um tempo onde ela conversava com as meninas de 15 anos, num trabalho que ela fazia de acompanhamento com elas. E o Morro Dona Marta, então, naquela época, transformou-se numa referência no Rio de Janeiro, por ser um morro onde a criminalidade caiu a índices assustadoramente baixos para o padrão do Rio de Janeiro, onde o tráfico foi saindo do morro. Mas as meninas ainda se prostituíam. E ela disse, ainda há muito o que fazer e o que influenciar nesse lugar. O que nós temos feito como pessoas? Se não for para te servir, quem está aqui? Se eu quero